Queridos, a paz do Senhor, que alegria chegarmos no final deste segundo trimestre de 2021. Foi sempre um prazer estar com você aqui durante todas estas aulas. É um prazer, é uma alegria ter você conosco, você que nos acompanha aí na Academia de Pregadores. Glórias a Jesus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. A Academia de Pregadores existe por sua causa. Nosso objetivo aqui, nas lições bíblicas de escola dominical, é fornecer subsídios para os professores de escola dominical, mas também ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Mais um trimestre nós trilhamos juntos. Falamos durante todo esse trimestre sobre os dons espirituais e dons ministeriais, que são dádivas de Deus para a sua igreja. E o meu desejo é que o Senhor realmente tenha transformado a sua vida. O nosso desejo sempre foi trazer uma palavra de Deus ao seu coração transformadora para que o nome de Jesus fosse glorificado. Nós estamos encerrando este segundo trimestre de 2021. Na semana que vem iremos abrir um novo trimestre e nós continuaremos aqui, porque a escola dominical é isso, é um treinamento contínuo. A EBD, Escola Bíblica Dominical, é a maior agência de ensino da igreja. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos comentaristas, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem nos fornecido um material de tanta excelência. E eu quero especialmente louvar a Deus pela vida do pastor Elinaldo Renovato, que mais uma vez se deixou ser usado por Deus para comentar uma revista tão magnífica, dons espirituais e ministeriais, de forma tão brilhante. Pastor Elinaldo Renovato, o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, muito obrigado, porque o senhor é um referencial de ensino, um referencial de homem de Deus, de simplicidade. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. A você que continua conosco, seja muito bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores. E vamos para a nossa última lição desse segundo trimestre de 2021. A lição de hoje é a lição de número 13, do dia 27 de junho de 2021, onde nós vamos estudar sobre a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Estamos estudando, durante todo esse trimestre sobre esses dons espirituais e dons ministeriais. A base do nosso ensino aqui foi os ensinos de Paulo, principalmente na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, onde tratamos dos dons espirituais, depois Romanos capítulo 12, onde tratamos dos dons de serviço, e também Efésios capítulo 4, onde tratamos dos dons ministeriais. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 3 e versículo 10, que nos diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, pela igreja. A igreja torna conhecida pela igreja. A igreja torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Isso é um privilégio para mim, para você, para todos nós, como igreja do Senhor, sermos o canal de Deus para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Verdade prática: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Ela vai além da compreensão humana. A igreja é a agência do reino de Deus na terra. Tudo que Deus faz na terra, Deus faz através da igreja. E a manifestação da sabedoria, da multiforme sabedoria de Deus, é também através da igreja. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: mostrar o caráter
multiforme da sabedoria divina. E os objetivos específicos, que são 3, cada um ligado a um ponto da lição. Primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Segundo, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E terceiro, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, que nos diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo está falando aqui do seu apostolado, o apóstolo dos gentios, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como é magnífico saber que através da nossa vida e através do exercício do dom ou dos dons, né? Porque todos nós temos mais de um dom concedido por Deus. Como é bom saber que através da nossa vida e do exercício dos dons recebidos por Deus, nós manifestamos a multiforme graça de Deus, dispensamos, tiramos da dispensa de Deus para os homens a multiforme graça de Deus a toda a humanidade. Primeiro ponto da nossa lição: os dons espirituais e ministeriais. Primeiro parágrafo, pastor Elinaldo nos deixa claro que os dons são diversos. E aqui ele fez várias referências desses dons que nós já estudamos durante todo o trimestre, né? Romanos, 1 Coríntios, aliás, vamos aqui, ó, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, a Epístola de Pedro, a Carta aos Hebreus, a Carta aos Efésios e a Carta a Timóteo. Os dons são diversos. É claro que nós tratamos aqui mais especificamente, em Romanos capítulo 12, dos dons de serviço, em 1 Coríntios capítulo 12, dos dons espirituais, e em Efésios capítulo 4, dos dons ministeriais. A nossa tratativa foi especificamente, não é, nesse trimestre, foi especificamente dessas 3 categorias de dons, não é? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Sabendo que os dons espirituais são divididos em 3 classes, e cada classe de dons tem 3 dons. Nós tratamos tudo isso durante o nosso trimestre. Outra coisa importante que o pastor Elinaldo nos disse nesse trimestre, e ele aponta aqui nesse segundo parágrafo, é que os dons espirituais e ministeriais são amplos, E ele deixa claro que a sabedoria de Deus é multiforme e plural. Eles são amplos. Nós tratamos aqui de alguns, mas eles têm uma amplitude muito grande. Glórias a Jesus por isso, né? Até porque, como é o assunto da nossa lição, na aula de hoje, a graça de Deus é multiforme. Terceiro parágrafo desse primeiro ponto, nós tratamos dos dons como dádivas do Pai. Ou seja, são
dádivas, são presentes de Deus a todos nós e à sua igreja. A dádiva do amor, a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho Jesus ao mundo, porque Deus, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. O amor, ele é referenciado no doar, no oferecer. Isto é uma dádiva. A dádiva da filiação divina. Nós somos feitos filhos de Deus, só Deus pode tornar um filho das trevas em filho de Deus. Esta é uma ação magnífica, maravilhosa de Deus na nossa vida, na vida da igreja. A Bíblia diz que nós fomos arrancados do reino das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é algo magnífico para a nossa vida. Só Deus podia realmente fazer isso por nós. Fomos feitos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos feitos filhos de Deus. E o nosso comentarista nos coloca sobre o ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo vai nos explicar o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. O que é ser reconciliado? É tornar-se amigo novamente, é estar próximo de Deus novamente, e o apóstolo Paulo vai chamar isso de ministério. E ele diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados. E por causa desta reconciliação, nós temos o ministério da reconciliação para reconciliar outros. Como igreja, o Senhor nos deu este poder e essa capacidade de, através do nome de Jesus, nós reconciliarmos as pessoas com Cristo. E isso é magnífico porque quanto mais pessoas forem reconciliadas, mais nós vamos derrotar o diabo. Destruir as obras do diabo. Algumas pessoas falam que nós precisamos, eu já ouvi pessoas falar isso é interessante, precisamos esvaziar o inferno e encher o céu. É claro que esvaziar o inferno aqui está ligado, é só uma força de expressão, está ligada a reconciliar as pessoas com Deus, porque reconciliados com Deus, com toda certeza, o nosso destino é as mansões celestiais. Tá ok? Queridos, a Academia de Pregadores tem uma mensagem aí para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida.
Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No segundo ponto da nossa lição, pastor Elinaldo vai tratar, o nosso comentarista, sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. Eu já disse aqui anteriormente que essa ideia de despensa é uma ideia que a geração de hoje não tem, como nós tínhamos há alguns anos atrás. Porque hoje tudo é muito fácil, né? Tudo que a gente precisa, a gente corre no supermercado hoje e compra. Mas eu sou do tempo da despensa. O que era a despensa? Era o lugar onde era guardado todos os víveres da casa. Tudo que era necessário para a sobrevivência da família era guardado ali. E nas fazendas, principalmente, havia um despenseiro, que era um chefe dos serviçais. E ele comprava tudo, ele sabia o que tinha na despensa, ele sabia o que a família utilizava, e ele era responsável por manter os alimentos da despensa, a fim de que eles não se estragassem, e era responsável também por administrar esta alimentação à família, à casa. Então, o despenseiro, ele tinha a confiança do dono da casa, ele conhecia qual era a vida prática da família, ele tinha o poder de comprar o que era necessário, ele sabia o que tinha na despensa e ele dispensava de acordo com a necessidade da família. Nós precisamos ser despenseiros dos mistérios divinos. E aqui o comentarista nos vai tratar que nós precisamos dispensar com sobriedade e vigilância. Nós já tratamos disso aqui em lições anteriores, que ser sóbrio é não estar bêbado, ou seja, é ter plena consciência do que está acontecendo, é ter equilíbrio e ser vigilante. Ser vigilante não é só vigiar, ficar ali olhando para algo, vigiando. Não é? Ser vigilante é estar atento, é ter percepção das coisas que estão acontecendo à nossa volta, é saber o tempo certo, é saber como as coisas estão acontecendo, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, que são dias maus, que são dias complicados. O segundo parágrafo vai tratar sobre o amor e a hospitalidade. Precisamos ser despenseiros de Deus em amor e hospitalidade. O pastor Elinaldo nos coloca aqui que, mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Como disse a nossa leitura bíblica em classe, o amor cobre a multidão de pecados. Nós precisamos exercitar o amor. O amor está ligado também ao cuidado. A Bíblia diz o seguinte: a ninguém deveis nada a não ser o amor. O amor não é uma opção. O amor bíblico não é esse sentimento abstrato. Ah, eu amo quem eu quero, do jeito que eu quero. Não, o amor fala de cuidado. É uma obrigação do crente amar, cuidar das pessoas. Esta é a nossa obrigação. E este amor só pode ocorrer mediante a graça de Deus. É a graça de Deus quem nos faz amar. Então, mediante esta graça de Deus, o obreiro pode demonstrar, não é, sabedoria e amor no trato com as pessoas. Pastor Elinaldo, ele nos coloca ainda
seguinte: aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Como servos de Deus, nós precisamos estar próximo das pessoas. O que é ser hospitaleiro? É ter um lugar no nosso coração, também na nossa casa. É claro que essa hospitalidade aqui no lar, nós sabemos que vivemos dias difíceis, onde nós precisamos ter um certo critério para essa hospitalidade, mas essa hospitalidade não fala somente de uma hospitalidade na nossa casa, de ter um quarto, abrir a nossa casa para as pessoas, e nós precisamos de critério para isso, mas isso aqui fala de estar próximo. Hospitalidade fala de acolhimento, hospitalidade fala de cuidado, hospitalidade fala de nós termos o coração aberto às pessoas, né? Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente. A hospitalidade é acolhimento, foi o que eu disse, bom trato com todas as pessoas. Nós precisamos ter cuidado, porque no mundo aí fora hoje, as pessoas valem aquilo que têm. Mas no contexto da igreja, nós precisamos amar todas as pessoas igualmente, não discriminar ninguém, né? Ter o nosso coração aberto para todas as pessoas que estão à nossa volta, crentes ou não, sábias ou não. Isto é importante e necessário para os dias em que nós vivemos. Terceiro parágrafo: o despenseiro deve administrar com fidelidade. Paulo, ele nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. E aqui, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro diz que cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todos nós recebemos dons de Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Nós já falamos aqui durante esse trimestre que o dom que nos foi dado por Deus, ele deve servir para a edificação da igreja. Ninguém deve usar o dom em prol de si mesmo, para angariar benefícios para si mesmo. O dom tem que ser utilizado para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E cada um tem que administrar aos outros o dom que recebeu. Ou seja, nós recebemos o dom para administrar aos outros. Então, nós somos tão somente um canal de Deus para cuidar de outras pessoas. É magnífico quando cada um de nós entende isso. Terceiro e último ponto da nossa lição: os dons espirituais e o fruto do Espírito. Eu louvei a Deus, mais uma vez, pela vida do nosso comentarista, quando ele faz esta proposta: dons espirituais e fruto do Espírito. Infelizmente, no meio pentecostal, nós temos a tendência de valorizar muito os dons e não valorizar muito o fruto. Isso é algo que eu tenho lutado como ensinador, chamado por Deus, como alguém chamado por Deus para ensinar. Eu tenho lutado para nós entendermos a preciosidade disto aqui. Você pode me perguntar, pastor, mas você não considera importante os dons espirituais? De suma importância. Os dons espirituais são dádivas de Deus concedidas à igreja a fim de capacitar a igreja para a obra, para o desempenho da sua missão. Isto é magnífico.
Mas o fruto do Espírito é algo fenomenal, porque nós não conhecemos ninguém pelos dons, nós conhecemos pelo fruto. O fruto do Espírito é a garantia de que o caráter de Cristo está em nós. O fruto do Espírito é a garantia de que o caráter de Cristo está em nós, foi gerado em nós. Quem gera o fruto do Espírito em nós é o Espírito Santo. O fruto do Espírito é gerado em nós por uma ação direta, contínua do Espírito Santo. Então, não é que os dons são mais importantes do que o fruto, ou que o fruto é mais importante do que os dons, mas o fruto do Espírito é uma garantia, e outra coisa, o fruto é manifestado. Aliás, a gente só consegue ver um fruto numa árvore quando ele está exposto. Né? Então, o fruto ele tem que ser manifesto na nossa vida. Então, o fruto do Espírito é a visão patente de que Cristo está em nós, de que a nossa vida foi transformada pelo poder do Evangelho. E o pastor Elinaldo ele vai nos dizer o seguinte: é no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Sabemos que vivemos dias difíceis, chamados aqui pelo pastor Elinaldo de tempo de sequidão. E é neste tempo de sequidão que Deus nos dá oportunidade. Eu gosto de pensar isso aqui, ó. Vivemos um tempo oportuno. O tempo que nós vivemos é um tempo oportuno. Nunca vivemos um tempo tão oportuno para sermos cheios da graça de Deus, sermos envolvidos pela graça de Deus. Os dias são maus, são difíceis, tempos de sequidão, tempos trabalhosos, mas é um tempo oportuno. Queridos, Deus nos dá uma oportunidade magnífica. Em meio às crises, nós temos um tempo de oportunidades. E Deus nos dá a oportunidade. A nossa geração tem a oportunidade de marcar a história. A nossa geração tem a oportunidade de fazer a diferença. É um tempo oportuno. O tempo de sequidão é um tempo oportuno. O tempo de sequidão é um tempo oportuno para nós realmente sermos diferentes, marcarmos um tempo. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos oriente, que Deus fale aos nossos corações todos os dias, a fim de que nós nos despertemos para este tempo oportuno. Segundo parágrafo do terceiro ponto, nós vamos tratar sobre os dons espirituais e o amor cristão. E o pastor Elinaldo nos coloca aqui, ó, de forma magnífica, que o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Paulo, no capítulo 12, vai falar dos dons espirituais. Aí, chega no capítulo 13, que é o capítulo do amor. Ele fala dessa importância
do que é verdadeiramente o amor. Esse apóstolo vai se referir a vários dons, ensinando que sem o amor de nada adianta tê-los. Ele fala, eu podia profetizar, eu podia falar a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, nada serei. Serei como metal que sou, como sino que retine. O amor é a base de todas as coisas. O amor é que deve prevalecer na nossa vida. Sem o amor, nós não somos nada. O amor é o maior dos dons. O amor é a maior dádiva. E o amor tem que ser exercitado. Que Deus nos ajude a amar as pessoas, a amar o nosso próximo, a amar as almas perdidas. Que o Senhor nos ajude. E o último parágrafo da nossa lição. A necessidade do fruto do Espírito. Pastor Elinaldo vai nos dizer que, aqui, ó, Pastor Elinaldo vai dizer que uma vida pautada pela perspectiva do fruto do Espírito é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma vida pautada, ou seja, alicerçada na perspectiva do fruto do Espírito, é o que o nosso Pai Celestial deseja para a sua igreja. Que o fruto do Espírito seja uma manifestação diária na nossa vida. Que as pessoas vejam o fruto do Espírito em nós. Ao finalizarmos esse trimestre, chegando já aqui para o final da nossa aula, que nós possamos ter esta compreensão da preciosidade do fruto do Espírito, da grandeza do fruto do Espírito e que, sobretudo, a mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Que nós frutifiquemos para a glória do nome de Jesus. Como é bom encerrar esse trimestre falando deste fruto do Espírito, falando desta necessidade do fruto do Espírito. Que Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te prospere em tudo e que o fruto do Espírito seja uma realidade diária e cotidiana na sua vida. Deus te abençoe de forma poderosa. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem na abertura do nosso próximo trimestre. Que a mão de Deus te prospere em tudo, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.